Olá, boa noite, quer dizer, boa tarde. Sou a professora Cidiana Macedo, professora e membro do grupo de pesquisa Leire, professora da Universidade Federal do Pará. E hoje nós vamos iniciar o nosso ciclo de lives com os autores do dossiê do Instituto Histórico Geográfico. Olá, tudo bem? Do Instituto Histórico Geográfico do Pará, que foi um dossiê temático em História da Alimentação, em parceria com o Instituto Histórico, em parceria com o Aleire, e, portanto, com alguns textos referentes à temática que esses pesquisadores eles estão produzindo. Olá, tudo bem? E as lives elas vão se iniciar hoje, elas vão durante toda essa semana e na próxima semana também. Então, o nosso dossiê é um dossiê que versa entre a história da alimentação e do abastecimento na Amazônia, composto por membros do grupo de pesquisa e também por alguns convidados do grupo que estão fazendo parte deste dossiê. Hoje comigo vai falar o professor Álvaro do Espírito Santo, que é membro do grupo também, e nós vamos falar um pouquinho dessa revista. Eu só estou esperando ele chegar. Já vamos aqui. Prontinho, gente. O professor Álvaro já vai entrar aí ao vivo. Oi, Álvaro, tudo bem? Oi, Tatiana, tudo bem? Tudo certo hoje, não é? Tudo certo. Desculpa a máscara, mas é que eu sou do grupo de risco e eu estou numa área que eu preciso usar máscara. Ok. Mas está dando para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Ok. Eu estou conseguindo ouvir. Álvaro, eu estava fazendo uma apresentação para as pessoas, até você chegar, da revista, da questão do dossiê, de como o dossiê ele surge nesses 120 anos do grupo do Instituto Histórico e da parceria que o Aleiro estabeleceu com o grupo de pesquisa. Ok, tá ok. Aí, por favor. Eu acho que é importante enfatizar isso, porque esse número especial da revista do Instituto Histórico tem algumas questões que eu acho que são importantes que nós enfatizemos. Primeiro, a revista do Instituto Histórico é uma das mais antigas do Brasil, com certeza a mais antiga da Amazônia. Já no primeiro ano de fundação do Instituto, em 1900, nós já tínhamos número da revista. Então, é uma revista tradicional, no primeiro momento impressa, mais recentemente eletrônica, mas é uma revista que já tem uma tradição dentro da comunidade científica. E creio que, ao aceitar a proposta que foi encaminhada por você, pelo Aleire, de fazer um dossiê especial sobre gastronomia, o Instituto, de certa forma, está chancelando esse trabalho de um conjunto de pesquisadores, de estudiosos da gastronomia, e colocando a questão da alimentação dentro do Instituto, né? Acredito que isso é relevante. E um outro aspecto que eu acho que é importante ressaltar é que esse processo de aprovação dentro do Instituto do dossiê sobre a história da alimentação e da gastronomia foi unânime. Desde o primeiro momento, nós tivemos o apoio incondicional da professora Anaísa, presidente do Instituto, e do Tiago dos Santos, nosso confrade, que é responsável pela direção da revista. Então, foi um trabalho que, dentro do Instituto, foi muito bem acolhido. E a repercussão da edição especial, coincidentemente, caiu no aniversário do Instituto, né, porque, com o isolamento social, a gente acabou avançando na produção da revista, e quando houve o aniversário, no dia 3 de maio, a revista estava pronta. E a gente pôde fazer uma edição de aniversário.
Exato. E o nosso dossiê, ele incorporou, como eu estava falando um pouquinho na apresentação, os membros do grupo de pesquisa, né, que estão com a gente, mas também nós temos 3 convidados, 3 colaboradores que foram nossos convidados, que são 3 professores que estiveram conosco nos nossos eventos do grupo de pesquisa, que é a professora Leila Mesão Grande da Unicamp, que fez a entrevista conosco, o professor doutor José Nilton de Menezes, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor doutor Gregório Saldarriaga, lá da Universidade de Antioquia, na Colômbia. Então, o dossiê ele ficou com uma estrutura de 8 textos, né? 8 textos, um clássico, uma resenha e uma entrevista, fechando Exatamente. assim a nossa revista. Exatamente. E uma coisa que nós falamos no editorial, que eu acho que é importante a gente lembrar aqui, é que a revista ela vem no momento em que a história da alimentação e da gastronomia ela ganha um novo status, né, dentro da comunidade científica. Ela deixa de ser aquele assunto marginal, praticamente à beira dos grandes temas, e passa a ser um tema central também dentro das ciências sociais. Eu creio que essa evolução é importante a gente frisar, porque não faz muito tempo em que nós víamos pessoas falando da necessidade de nós termos na Amazônia estudos na área de história de alimentação e gastronomia, assim como a Bahia, assim como Minas Gerais, né? Nós tivemos na semana passada a live da professora Sônia e a gente viu a importância que teve, no caso de Minas Gerais, os estudos que foram feitos, né? O próprio pão de queijo que ela relatava foi fruto de um trabalho de pesquisa, de rememorar os hábitos alimentares mineiros. Na Bahia, a mesma coisa. Exato. E eu depois, vendo a nossa live, eu fiquei assim muito feliz porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse texto clássico do Bruno de Menezes, né? E eu vou falar um pouquinho do meu texto que está na revista, que é do Jacques Flores, a partir do livro dele, do Panela de Barro. Então, eu achei que veio tudo casar direitinho, porque o Jacques Flores e o próprio Bruno de Menezes eram amigos, né? Tinham uma relação estreita e dialogavam muito sobre seus trabalhos. E aí eu achei que ficou bem interessante também para essa live de hoje a nossa conversa sobre esses 2 textos, né? É verdade. Acho que foi uma feliz coincidência de nós estarmos trabalhando hoje no diálogo entre 2 autores que tinham uma relação, né? Estavam presentes na cena da literatura paraense no mesmo período. Então, pensar também, uma coisa que eu acho importante, que são 2 autores que já estão, né, falando sobre a importância dessa cozinha na Amazônia. O Jacques Flores numa perspectiva modernista, no sentido de trazer essa alimentação como uma identidade própria regional, né? E aí isso também é bem interessante. O que me chama muita atenção no texto dele é essa questão específica, e o Bruno de Menezes também, né? Porque você falava, inclusive, naquela introdução que foi feita anteriormente no lançamento da revista, sobre a importância do texto que está, do clássico que está na revista do Bruno de Menezes, para esses estudos da história da alimentação, não é isso? É verdade, é verdade. Eu estava, outro dia, relembrando uma publicação, eu não sei se tu conheces essa publicação aqui, Cidiana. Culinária A africana no cozinha, Pará. a cozinha africana no Brasil. Essa publicação, eu consegui, ela tem uma história.
quando eu morava em Coimbra, quando sobrava algum dinheiro assim no final do mês, porque eu fui sem bolsa no doutorado, eu morava em Coimbra e ia passar o final de semana em Lisboa, quando sobrava algum dinheirinho. E normalmente, no sábado de manhã, eu tinha o hábito de ir à Brasileira, que é aquele famoso café que o Essa de Queiroz fala nos seus livros, né, principalmente nos mais. E do lado da Brasileira, poucos metros, tem a Livraria Bertrand, que é uma das livrarias mais antigas do mundo. E do lado da Bertrand tem uma feira de sebos. Então, esse roteiro para mim era obrigatório quando eu ia a Lisboa. Eu encontrei esse livro lá, nessa feirinha de sebos. É um livro do Luiz Câmara Cascudo, que foi publicado em Luanda, na Angola, onde ele faz um estudo da culinária baiana, vendo as origens africanas da culinária baiana. E logo na introdução do estudo, que é sobre a Bahia, ele diz o seguinte: a cozinha do Pará, tão variada e saborosa, não mereceu ainda a curiosidade pesquisadora que caracteriza a culinária da Bahia. Então, ele já não tinha nada a ver o livro com o Pará, mas ao estudar a culinária baiana, ele já mostrava que existia uma carência de estudos sobre a culinária paraense. E foi ele que encomendou para o Bruno de Menezes a elaboração do estudo. Então, a cozinha do Extremo Norte, ela é fruto de uma encomenda do Câmara Cascudo para a composição da Antologia da Alimentação Brasileira. E foi feito com a finalidade de ter um grande painel da culinária da Amazônia no início dos anos 60. Esse livro que ele escreveu sobre a Bahia, a culinária africana, brasileira com foco na Bahia, é do mesmo período em que o Bruno escreveu o texto sobre a culinária do Pará. E aí, quando nós decidimos que o clássico que a gente iria estudar seria o clássico do Bruno de Menezes, eu fui atrás de me informar como é que o trabalho foi produzido. Porque o Bruno não era um especialista no estudo de culinária. Ele era um poeta, um literato. Como profissão, ele trabalhava no serviço de cooperativismo da Prefeitura de Belém. Então, o dia a dia dele não tinha nada a ver com a questão da culinária. E eu fiquei curioso de saber como é que ele produziu esse artigo. Então, eu conto na introdução que eu escrevi que eu procurei a família dele, eu sou amigo da irmã Maria Menezes, que é poetisa, e perguntei para ela se ela sabia como é que o trabalho tinha sido feito. Né? Minha primeira surpresa foi que ela não conhecia esse trabalho do pai. Ela conhecia toda a produção poética, mas esse trabalho especificamente ela não conhecia. Então eu procurei saber como era o processo de produção dele durante o período em que ela conviveu com ele. Né? E ela tempo foi morar em Manaus, em missão religiosa. E ela me disse o seguinte: ele escrevia de 3 a 5 da manhã, acordava de madrugada para escrever os trabalhos, ele escrevia à mão. O trabalho era datilografado por um dos filhos, né, o Dr. Huberto, e depois a professora Francisquinha, a esposa dele, fazia a revisão. Então, era todo um esquema familiar da produção do texto. Né? E ele também frequentava com bastante regularidade a Academia do Peixe Frito, um grupo de literatos que se reunia no Ver o Peso. Tá?
Talvez aí ele tenha tido algum tipo de contato com essa fonte que ele utilizou para produzir o texto. E o texto do Bruno é uma espécie de mini dicionário da culinária paraense. São 14 verbetes que ele escreveu, ele trata praticamente de todo o universo da culinária paraense, fala dos produtos, fala dos temperos, fala dos peixes, fala da caça, e ele vai à riqueza de detalhes do processo de produção da comida. Né? Isso que me causou surpresa quando eu tive contato com esse trabalho. Para um não especialista, eu acho que ele fez uma pesquisa relativamente ampla para poder dominar esse tipo de conhecimento. Porque o trabalho ele permite, digamos assim, uma visão bem ampla da culinária paraense. Só para dar alguns exemplos a título de degustação, para quem está nos assistindo, depois ir lá no site do Instituto e baixar a revista. Revista, tal. Tem algumas coisas interessantes lá, né? Por exemplo, quando ele fala do tacacá, e ele fala do tacacá numa parte do texto em que ele fala sobre... Então, quando ele fala no tacacá, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui um trecho que eu acho interessante. Dizem haver um complexo etnográfico para as pessoas que fazem o tacacá. Por exemplo, mulatas, pretas, crioulas, caboclas, brancas mestiças, porque as brancas alvoaçãs de sangue limpo não sabem dar ao tacacá o paladar e porque aquelas outras mulheres são peritas em prepará-lo. Então, aqui ele coloca na mulher negra, mulher cabocla, o domínio do saber da produção do tacacá. Essa mesma linha de pensamento tem o Gilberto Freire, quando ele fala no Manifesto Regionalista a necessidade de se manter a tradição da comida brasileira e reputa a mulher negra a capacidade dessa produção. Ele reconhece a contribuição portuguesa, a contribuição indígena, mas ele coloca um peso muito grande na contribuição da mulher negra. Isso aí, para mim, já dá uma tese, essa discussão da influência da alma negra na produção do alimento. O Levi Raul de Moura também, quando fala aqui no Pará sobre a questão da maniçoba, ele diz que a maniçoba é fruto da contribuição indígena, dos produtos indígenas, da tradição portuguesa dos enchidos, de misturar com os enchidos, mas quem deu o tom da maniçoba foi a mulher negra. A mesma linha de pensamento que está lá no Gilberto Freire. Então, o trabalho do Bruno, eu diria que é o ponto de partida, ele pode ser uma fonte para inúmeros estudos, porque ele tem o levantamento de um momento da culinária do Pará, está falando do ano de 1963, né? Então, ali no início digamos assim, da ascensão nacional de uma culinária paraense voltada para o mercado externo, tanto brasileiro como internacional, e acho que, para quem, no meu caso, trabalha com turismo gastronômico, o livro dele é uma fonte para pesquisar essa importância histórica da comida para o turismo. Eu lembro que quando nós produzimos, fiz parte de um grupo de trabalho que produziu o dossiê da candidatura de Belém como cidade criativa da gastronomia. Quando nós recebemos no grupo o roteiro da Unesco, uma das primeiras
questões fundamentais era demonstrar os fundamentos históricos que justificavam a candidatura de Belém como cidade criativa da gastronomia, né? Então, nós tivemos que reunir uma série de estudos, de informações, que justificassem para a Unesco porque o Belém queria ser uma cidade criativa da gastronomia, né? Então, para quem trabalha com turismo, a contribuição da história é uma contribuição fundamental, porque ela dá todos os elementos que a gente precisa para poder desenvolver um trabalho de valorização da tradição culinária do Pará. Queres fazer alguma intervenção? Não sei, pode ser. Eu acho que nessa perspectiva que você coloca, interessante, porque o texto do Jacques Flores, ele vai justamente pegar um aspecto que eu acho que é importante para a gente falar, porque é um texto que tem o Panela de Barro, né? Que é um texto publicado em 47. O Jacques Flores e o Bruno de Menezes fizeram parte da revista Belém Nova, os dois, no mesmo período, ficaram responsáveis pela revista Belém Nova, e essa é uma revista importante nesse processo de construção, no que tange à alimentação, de uma identidade alimentar. Porque é o que eu digo, eu sempre costumo dizer que essa ideia tão forte que hoje se apresenta na Amazônia, de uma comida típica regional, do tacacá, que você falou, que você apontou, o açaí, a maniçoba, o pato no tucupi, essa ideia, no século XIX, por exemplo, era inexistente dentro dessa perspectiva. Então, se comia o peixe frito, porque nesse texto do Panela de Barro, Jacques Flores, por exemplo, ele fala justamente desse consumo do peixe frito com açaí, do peixe frito, pelo viés identitário. E aí, a gente visualiza que no século XIX, por exemplo, se comia o peixe frito por diversas outras razões, menos por associar esse consumo a uma questão identitária. Então, esses pratos que você está também colocando aí, eles passam a cena na cidade de Belém como digamos assim, como um caráter identitário a partir dos próprios modernistas. E isso se aprofunda muito a partir da década de 40, que a gente já consegue visualizar, inclusive nos jornais, esses anúncios chamando atenção para esses produtos da terra, para esses insumos regionais, e pelo valor desses produtos que eram mais elevados. Então, era o tucupi, que já passa a ser vendido e ser anunciado nos jornais. A partir da década de 40, que a gente consegue visualizar essa ideia dessa comida típica, mas que só vai realmente ganhar a ideia que existe hoje apenas a partir da década de 80, né? E a força que tem a partir realmente da década de 80. Isso é verdade. Na live da semana passada, a gente viu a importância que teve lá em Minas, né, relatado pela nossa professora Sônia, o trabalho que foi feito pelo governo de Minas no sentido de resgatar a tradição culinária do Estado, né? Ela citou, inclusive, o livro da Estela de Banho de Cristo, que tem mais de 300 receitas. E esse trabalho que foi feito em Minas foi feito na Bahia e no governo passado nós tentamos fazer aqui no Pará, quando eu trabalhava na Secretaria de Turismo. A gente montou toda uma estratégia promocional da culinária exatamente para levar ao conhecimento do mercado de turismo essa potencialidade do turismo gastronômico do Estado. Tudo com base nos fundamentos técnicos que estão presentes aí nos estudos, inclusive, da história. Eu lembro, inclusive, no debate que nós tivemos dentro do projeto, lá em São Paulo, com o saudoso professor Ricardo Maranhão,
em que eu usava um slogan que foi muito nas propagandas de turismo, que a cozinha do Pará é a mais original do Brasil. A gente O dizia isso Valdorito, né? com muita frequência. E o professor Aranha me disse, olha, não é só a mais original. Aí eu perguntei, por que você está dizendo isso? Ele disse, não, porque se tu fores pegar as pesquisas arqueológicas na Amazônia sobre a mandioca, tu vai ver que ela estava aqui há mais de 6 mil anos, na Amazônia. Então, ela é mais original porque tem toda a tradição indígena, que estão desde os tupinambás, né, até o momento atual, mas que, se for fazer o levantamento no tempo, a gente vai ver que há mais de 6 mil anos já se comia mandioca na Amazônia. Então é mais original e mais antiga. Essa era a tese que o professor Maranhão defendia. É bem interessante a perspectiva do trabalho desses escritores. Eu gosto muito. Esse livro específico do Jacques Flores, eu gosto de toda a obra do Jacques Flores, mas eu gosto muito dessa perspectiva do Panela de Barro, né, porque é um trabalho que ele vai louvar essa cozinha na Amazônia, o consumo do açaí, do pato no tucupi, do tacacá e do peixe frito, são esses 4 pontos que eu estou tomando para análise no texto, e ele vai fazer essa leitura, a partir desses 4 pontos, de uma perspectiva de valorização dessa cozinha, mostrando que era uma cozinha, que esses pratos específicos, eles não tinham um caráter de hierarquia social, porque se comia o peixe frito em casas abastadas, mas se comia o peixe frito em casas mais populares, ou seja, não era algo que restringia, era uma comida, uma alimentação que ela está presente pelo hábito. E esse hábito se torna tão forte que ele vai se construir em torno dele essa ideia da identidade, né? A gente hoje, o que é muito forte das pessoas, hoje, quando com a questão das lives, de você bater foto dos pratos, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, sempre que as pessoas vêm na Amazônia ou que as pessoas vêm no Pará, elas precisam comer. Ninguém pode sair daqui sem comer, sem provar essas iguarias daqui. E para provar as iguarias, elas também precisam mostrar que provaram. Então, bater a foto. E é muito interessante, porque vai lá no Ver o Peso e sempre bate a foto do quê? Do peixe frito com açaí, né? Ou dessas comidas que o Jacques Flores já está enaltecendo nos Idos de 47, e que outros autores já faziam até um pouquinho antes, né? Então, é interessante a gente perceber essa construção dessa identidade no que tange a essa alimentação na Amazônia. E eu gosto muito porque ele faz também, isso eu acho bem legal, desse jogo de palavras que ele utiliza. Desde o título do livro, né, o Panela de Barro, o que é a panela de barro? É justamente a metáfora de que se cozinha na panela de barro é mais gostoso, né? É a relação que você cria do barro que simbolicamente traz renovação. Então, desde o título do texto, já mostra essa preocupação dele em enfatizar, em honrar, em aclamar essa cozinha. Em diversos momentos do texto, ele se refere a essa cozinha como eu sou um bom paraense porque eu como açaí, porque eu tomo açaí, né, porque eu como peixe frito, porque então essa relação também é uma coisa que me chama muita atenção no escrito do Jacques Flores. Uma coisa interessante do Bruno, nessa linha do peixe, ele já coloca o filhote no status que tem hoje, né? Porque eu digo que o filhote ele foi um peixe que ele mudou de status ao longo do tempo. Se nós pegarmos mais para o início do século XX, o filhote era considerado um peixe de quinta categoria, porque era peixe de pele, então ninguém comia filhote, né? Era um peixe que era utilizado pelas classes menos favorecidas. E já em 1960, o Bruno coloca o filhote já como um prato
é considerado um prato de consumo de todas as classes, né? Mas um prato de elite. Hoje, os grandes chefes de cozinha do Brasil colocam o filhote como o peixe mais representativo da Amazônia. Se você falar com qualquer chefe de cozinha de São Paulo, Rio de Janeiro, perguntar qual o peixe da Amazônia que você gosta de trabalhar, ele vai dizer filhote. Ou seja, porque o filhote ganhou um status de peixe de altíssima qualidade. Né? E o Bruno, em 1963, já registra essa ação social do filhote, como eu costumo dizer. Já é um peixe consumido nos restaurantes e já estava ganhando aí um status que antes ele não tinha. A gente vê as primeiras publicações sobre alimentação na Amazônia, nos jornais, inclusive, do que umas pesquisadoras nos jornais, a gente quase não vê referência ao filhote, né? Porque era um peixe considerado de baixa categoria. É bem interessante essa colocação, Álvaro, porque é uma coisa também que foi muito comum para o pirarucu, por exemplo, né? O pirarucu, que no século XIX, ele era um peixe de consumo ordinário, do cotidiano, de pessoas até bem pobres, né? Você consegue visualizar, por exemplo, o pirarucu sendo consumido pelos presos, né? Naquela lista que eles saíam para comprar. Então, o pirarucu ele ganha essa importância a partir do século XX, a partir dessa ideia também dessa cozinha, né? Que tá tanto que eu acho muito interessante isso, porque para a gente ter essa noção, esse peixe, esse pirarucu, ele aparece quase todo dia no jornal. A entrada dele é muito grande, para abastecimento, mas era um peixe que ficava muito na capital. Então, era um peixe de consumo ordinário, do cotidiano mesmo. E ele, como você coloca essa questão, ele vai sofrendo esse processo, né, de, de encarecer, mas em virtude do própria importância que ele passa a ganhar. Pirarucu hoje é um peixe que sai nas capas das revistas, né, e que o José Veríssimo, em 1915, já estava falando do pirarucu, já estava enaltecendo o pirarucu, já estava falando, né, várias maravilhas do peixe. Então, assim, hoje você vai comprar o pirarucu e o pirarucu é um peixe caríssimo, né? Por assim dizer. Você compra as pequenas postas, é o quê? 40, 50, né? Quer dizer, dependendo do lugar que você vai comprar, você vê que o preço é maior, mas é maior justamente por essa questão que você está colocando aí também referente ao filhote, né? É verdade, é verdade. Outro aspecto do trabalho que eu acho que também é importante a gente comentar é o Bruno, ele resgata os processos de produção do alimento. Ele não só fala dos alimentos, ele resgata os processos de produção, de como é feito, como é produzido o alimento. Então, ele diz o que é o alimento, ele descreve o alimento, mas ele fala do processo de produção, inclusive da maniçoba, que era o único prato que ele sabia fazer. Né? Eu perguntei isso a Marília de Menezes, ela me disse, olha, o papai, ele só fazia um prato, era maniçoba. Então, nos dias festivos de colação de grau, de aniversário, ele ia para a casa de uma irmã que morava nos Jurunas, e tinha um quintal, e ele coordenava pessoalmente a produção da maniçoba. Era um prato que ele dominava o processo de produção. Mas no texto, ele fala da produção de todos os pratos, né? A maneira de fazer, então ele registra a questão da descrição propriamente dita do que é o prato, mas ele conta o processo de produção. Isso a memória que ele traz, é uma memória que serve muito para quem estuda a gastronomia, inclusive para os gastrônomos, estudantes de gastronomia, porque ali tem um registro de como foi historicamente a produção desses alimentos que hoje estão na mesa do paraense e são colocados também na mesa do turista. Exatamente. E é muito interessante a gente percebendo essas mudanças, né, no pensar
Eu acho que o trabalho do Jacques Flores e também do Bruno de Menezes vai nesse sentido, né? De redirecionar essa importância da cozinha amazônica, da cozinha, você falou, a cozinha mais original. Aí eu lembrei do trabalho do Oswaldo Orico, né, que é da década de 50 e tem uma publicação de 70, 52, se não me engano, e que ele fala justamente sobre essa ideia da cozinha, que é a cozinha mais original, porque. E Esse aí aqui, ele vai defender pelas questões do próprio consumo de produtos exatamente de origem indígena e tudo mais. Então, é bem interessante a gente perceber que essa identidade que se apresenta hoje na nossa sociedade paraense, de comida típica, é uma construção que vem do século, que vem da década de 20, né? 20, 30, 40, que começa a ser pensada por esses modernistas, que começa a ser dada uma importância significativa. Aí a gente pensa que essa colocação desses autores, desses modernistas, o próprio Gilberto Freire, no Manifesto Regionalista de 26, já estava fazendo isso, chamando atenção não para a cozinha nacional, mas para a cozinha regional do Nordeste. E eu acho que o mérito, um dos grandes méritos desses trabalhos é justamente esse, pensar essa cozinha a partir dessa importância que esses modernistas eles vão dar para essa alimentação nacional. eu acho que isso é importante. Eu tenho estudado um pouco o trabalho do Gilberto Freire, né? Não só o Manifesto Jornalista, mas outras publicações que ele fez sobre a culinária brasileira, em especial a do Nordeste, e vejo, concordo plenamente contigo, eu vejo no trabalho que ele desenvolveu, esse modernismo a lá Gilberto Freire, coloca a cozinha no centro da discussão, né? Ele usa a cozinha como um instrumento para valorizar a tradição cultural, do território, inclusive. E creio que todo esse trabalho que a Bahia fez, Minas Gerais fez, aqui no Pará a gente iniciou no governo do Estado, no sentido de valorizar essa culinária como uma estratégia de desenvolvimento econômico através do turismo, né? É nessa perspectiva que eu trabalho, inclusive, de procurar aprender todas essas informações que a história da alimentação nos traz, para transformar isso num ativo no processo de desenvolvimento econômico mais sustentável, usando mais os valores locais. Nós tivemos, eu não sei como é que está a questão do tempo, para mim ainda falta um pouquinho, acredito que uns 10 minutos. A gente fica pensando na questão do tempo, porque da última vez que caiu, a gente não conseguiu voltar, né, Álvaro? Mas eu acho que ainda tem uns 10 minutos por aí, antes de cair. Então, a gente pode, não sei se você já quer ir encerrando, ou a gente continua. E eu tenho duas perguntas aqui que foram feitas. Tem alguma pergunta? Deixa eu perguntar aqui para a minha. Eu tenho uma assistente aqui vendo as perguntas. Tem uma pergunta da Jussara. Da Jussara Luna. Como era a relação do estrangeiro com a nossa cozinha paraense no início da colonização? Tem uma pergunta aqui da Jussara. Como era a nossa relação do estrangeiro comida no início da colonização, né? Eu tive como, digamos assim, uma das fontes de pesquisa, na época que nós estávamos produzindo o dossiê da Cidade Criativa da Gastronomia para a Unesco, e foi o livro do Claude de Belleville, né? E do Devray também. Os dois
frades franceses que vieram na missão francesa que invadiu o Maranhão em 1612. E na descrição dos frades, eles fazem digamos assim, um relato daquilo que eles viram dos tupinambás. Lá eles já identificaram, por exemplo, a presença do tucupi, que pela descrição que eles fazem, e chamavam de manipuí ao tucupi, era já um produto largamente utilizado pelos indígenas. Então, a tradição culinária do Pará, ela remonta a uma fase, inclusive, anterior à fundação de Belém. Lá na área dos tupinambás, no Maranhão, já tinham hábitos alimentares que nós acabamos incorporando aqui na nossa tradição culinária. Então, os estrangeiros que chegaram aqui no início da colonização perceberam essas características da culinária paraense e, ao longo do tempo, foram havendo um processo que eu chamo de amálgama. Ou seja, nós tivemos a influência indígena originalmente, mas depois veio a contribuição portuguesa e depois a negra. E foi formando uma amálgama que produziu o que nós temos hoje. Então, a culinária paraense contemporânea ela é um processo construído ao longo do tempo com contribuições as mais diversas e em momentos diferentes. Exato. E temos, é importante também, e nesse aspecto acho importante a gente falar um pouquinho da mente, da maioria dos relatos que nós temos, inclusive desses viajantes que você está colocando, isso é bem interessante, sempre são relatos comparando com o que eles sabiam, com o que eles tinham, né, de sabores de lá da Europa, e por diversas vezes, como o paladar era muito diferente, eles associavam isso de uma maneira, alguns até negativa, né? No sentido de, não é bom, o açaí ele é travoso, porque não tinham o hábito. E essa é uma questão importante, porque essa imagem e esses relatos desses viajantes que passam desde o século XVII na Amazônia vão formar a ideia na Europa de que o Brasil, de que a Amazônia, de que o Pará, eles tinham uma comida exótica, né? Então, esse aspecto também eu acho importante a gente salientar, porque de onde vem essa ideia da cozinha exótica, que até hoje no Brasil ainda é muito forte, né, Álvaro? Às vezes, quando a gente escuta as pessoas nos programas de gastronomia, sempre fazem uma referência a essa nossa cozinha como uma cozinha exótica, e aí a gente imagina logo que parte dos relatos desses viajantes favoreceu e construiu essa ideia, né? Construiu essa imagem. E agora, no mundo globalizado, isso passou a ser um grande ativo para nós. Porque com a estandardização da culinária internacional, né, o que é diferente é aquilo que é exótico, aquilo que não é conhecido. Quando você viaja para comer, você não quer comer o que você come no dia a dia. Você quer comer algo diferente. Então, o Ferran Adrià, o chefe espanhol, ao ser perguntado qual vai ser a culinária do século XXI, ele disse que vai ser a culinária da China, da Amazônia e do Peru, que são lugares que têm a comida exótica, comida diferente da culinária internacional, né? O exotismo no sentido de ser diferente do comum, da culinária contemporânea. Então, acho que esse exotismo que foi criado ao longo do tempo, hoje, do ponto de vista mercadológico, nos favorece muito. Por isso que nós temos hoje a culinária da Amazônia, em geral, considerada como a cozinha do futuro, por conta desses produtos que ainda não chegaram à mesa internacional, né? Aí o sucesso do açaí no mundo todo, né? E com certeza outros produtos nossos vão seguir o mesmo caminho.
A gente tem o Carlos Dias que perguntou sobre esse status diferenciado economicamente, eu entendi assim, se dá pelos processos de substituição por ingredientes europeus. Eu queria só que ele sinalizasse para mim se é isso mesmo, para a gente poder. Eu não consegui copiar toda a questão, mas aí ele sinaliza se é isso mesmo e a gente responde para ele sobre essa questão dos ingredientes europeus, né? Não sei se a pergunta era referente à substituição ou à economia mesmo. Uma coisa importante da gente falar, que eu acho interessante, é sobre essa substituição desses produtos. Isso, é isso mesmo, Álvaro. Sobre esse status diferenciado economicamente desses produtos, como a gente estava falando do filhote, né, e do pirarucu, por exemplo, eles surgem dentro de uma perspectiva de substituição desses ingredientes por ingredientes europeus. Olha, do meu ponto de vista, a culinária contemporânea, ela hoje, ela está focada na cozinha do território. Ou seja, aquilo que tem valor de mercado é a cozinha do território. No turismo, a gente trabalha com essa perspectiva. Ou seja, na medida em que você mercado uma cozinha que é singular, que é própria, que é diferente daquilo que tem no resto do mundo, mais valor tem aquele produto. Então, é claro, a gente não vai querer fazer câmbio, a comunicação, a troca de informações com outras regiões. Mas, do ponto de vista de quem olha pelo lado do turismo gastronômico, como é o meu caso, o que é a comida do território é aquilo que tem mais chance de ter sucesso. E no que tange, pelo que eu observo, né, da minha pesquisa no século XIX para o século XX, aliás, desde o período colonial, essas substituições, né, elas acontecem na alimentação, mas elas não tinham tanto caráter de origem. Isso é mais para o final do século XIX. Por exemplo, no final do século XIX, se gostavam muito dos produtos europeus, mas pela própria mentalidade da Belle Époque, né, que nós já sabemos. Antes disso, as pessoas faziam essas substituições dos produtos no período colonial. O trigo, por exemplo, era um produto que dificilmente chegava aqui, então os colonos e os viajantes, quem estivesse na Amazônia, tinham que fazer o consumo dos alimentos que já existiam aqui. Então, era o beiju, era a farinha, né, os alimentos, a própria farinha de tapioca. Então, são esses os alimentos que eles vão ficar permeando aí essas trocas. São essa a finalidade. Nem é uma finalidade tanto econômica, mas é uma finalidade de necessidade, porque precisava se substituir porque não se tinha os produtos originais. Então, acho que esse é um fator importante. Depois, no século XX, década de 20, de 30, de 40, que a gente começa a ter o aumento da valorização desses produtos aqui na Amazônia, essa também era uma questão que se fazia importante, quer dizer, exaltar o produto aumentava o preço desse produto. Mas tem uma questão que eu sempre fico pensando que acontecia e que o Monteiro Lobato, ele falava muito, ele criticava muito, e talvez tenha relação com essa questão que o Carlos coloca, é referente, Álvaro, à questão de que alguns produtos, ou algumas receitas, ou alguns restaurantes que serviam pratos franceses, pratos europeizados, e que aqui não tinham esses produtos, eles passam a substituir pelos produtos locais. Então, eram os peixes, né? Então, essa também é uma característica importante desse momento, né?
Uhum. Se a gente vê, por exemplo, os cardápios do Grande Hotel, na década de 20, por exemplo, você vai ver no cardápio peixes é, feitos à moda francesa, você vai ver pato no tucupi, paca no tucupi, no cardápio do Grande Hotel tinha paca no tucupi, e tartaruga. Então, nessa fase, há uma convivência da culinária francesa com a culinária local. Ou seja, uma coisa que eu acho que é importante é que, ao longo da história, nós, principalmente século XIX, século XX, final do século XIX, século XX, a gente foi convivendo com a cozinha estrangeira sem perder aquela originalidade que veio desde lá do século XVII. Inclusive nos locais que são estrangeiros. O Grande Hotel era da rede Intercontinental, foi o primeiro hotel da rede Intercontinental no Brasil. Por exemplo, um empreendimento estrangeiro, mas que absorveu no seu cardápio, além da culinária francesa, que era tradicional no cardápio, mas ele colocou lá a tartaruga, colocou lá o pato no tucupi. Exatamente. Eu acredito que a gente conseguiu dar aí um retorno, né? Eu acho que a gente vai encerrando, porque eu realmente já não sei mais quanto tempo a gente tem, né, Álvaro? Na minha conta aqui faltam 5 minutos, não sei se está correto. 5? Então, você quer falar, acrescentar mais alguma questão? Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a contribuição do grupo de pesquisa na produção da revista do Instituto. Falo em nome do Instituto. Para nós foi um grande prazer, uma grande honra poder trabalhar com o Aleri na produção do dossiê. Agradecer a você, Cidiana, pela cooperação, pelo trabalho e parceria, né? Nem sempre é fácil você trabalhar a organização de qualquer coisa a 4 mãos, porque às vezes surgem divergências e a gente conseguiu administrar esse processo de uma forma tranquila, né? Graças à sua cordialidade, à sua forma de conduzir as coisas, eu acho que a gente acabou fazendo um trabalho que acredito que é muito relevante. Eu disse, acho que eu não exagero, que esse trabalho ele é um marco na história da alimentação da Amazônia nesse século, assim como o trabalho do Bruno, o trabalho do Oswaldo Orico, do Zé Veríssimo, do Nunes Pereira foram no século XX. Eu acho que a gente já deixou uma contribuição. E, como falei no início, para você trabalhar com o turismo gastronômico, na promoção da culinária no turismo, você precisa ter o suporte de historiadores. Então, acho que o Aleri faz um trabalho muito importante, não só para a história, para o estudo da história, ele também, indiretamente, está ajudando aqueles que trabalham com o processo de desenvolvimento do Estado, na perspectiva do turismo, no sentido de fornecer os elementos que são necessários para a construção de uma proposta de desenvolvimento do Pará. Eu que agradeço a parceria na elaboração do dossiê, você faça minhas suas palavras no que tange, né, como que é difícil a gente montar um livro, montar uma revista. Eu acho assim que o nosso trabalho ficou muito primoroso, eu acho que nós conseguimos, né, Álvaro, fazer um trabalho assim que bem significativo, e eu queria te agradecer também pela oportunidade de trabalharmos juntos. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para fazer por aí pela frente, se Deus quiser, né? Verdade. Tem um longo caminho pela frente. Muito, muito. Agradeço também em nome do Aleri, né, ao Instituto Histórico e Geográfico, ao presidente, a Anaísa, ao vice-presidente José Maia, a você como membro, ao Tiago, por todo o trabalho na questão da elaboração, da diagramação da revista. Ficou uma revista muito bonita, né? E aí eu queria deixar, em nome do grupo de pesquisa Aleri, os nossos agradecimentos também por essa parceria. E da minha parte, assim, eu queria fechar
só dando uma palhinha para eles, para quem ainda está nos assistindo, sobre um trechinho do Panela de Barro, que o Jacques Flores diz assim: e eu, que estou com fome, faço minhas palavras dele também, vou já terminar este trololó. Antes, porém, convido os meus amigos para, com uma boa farinha d'água e com molho de pimenta e limão, irmos ali, num certo ponto, depois de um gole da pura branca, comer um peixe frito, que é mesmo de estalar a língua e pedir mais. Estão todos convidados, não façam cerimônia. Então, eu termino a minha fala com esse trecho tão maravilhoso do Jacques Flores, andando por terminarmos essa quarentena e podermos também nós nos reunir para comer este peixe frito, este açaí ou o que for mais. Hein, Álvaro? Com essa branquinha do lado. É verdade, verdade. O Bruno de Menezes também, quando ele fala da maniçoba, quem for ler lá o texto dele, vai ver que ele não dispensava a branquinha do lado da maniçoba, ela fazia parte da receita. Eram os enchidos, era a maniva e a branquinha. Segundo ele tem uma expressão de que a maniçoba precisava ser homenageada condignamente. E a forma de homenagear a maniçoba era a branquinha. Então, mais uma identidade do Jacques Flores e Bruno de Menezes, a branquinha. Muito certo ele. Gente, acho que vai cair a qualquer momento. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Foi muito bom contar com vocês. Lembrá-los que amanhã nós temos uma live sobre um texto da revista com o professor Dr. José Maia Bezerra Neto, que é o texto sobre cacau. Então, gente, quem quiser ler, é só entrar lá, baixar e ler antes da nossa live, no mesmo horário amanhã, 17 horas, tá bom? Tchau, Álvaro. Um abraço a todos. Tchau, gente.